Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, estão-me a ouvir bem? Estamos sim. Em primeiro lugar, naturalmente, peço-lhe desculpa por este atraso. Tem a ver, como deve compreender, com o plenário que só agora terminou e um conjunto de deputados que estavam no plenário e que também fazem parte da comissão e que aqui vão intervir. Foi necessário fazer este compasso de espera, mas pelo qual eu lhe peço desculpa, obviamente. É claro, é claramente compreensível. Estão perfeitamente desculpados. Muito obrigado. Estamos só à espera que se sentem os seus deputados representantes dos diferentes grupos parlamentares para iniciarmos. Penso que estamos em condições de iniciar e, por isso, em primeiro lugar, um cumprimento a todos e a todas. Muito boa tarde. Naturalmente, também pedir desculpa aos senhores deputados que já estavam cá há mais tempo por este atraso, mas, como sabem, tem a ver exatamente com o que eu acabei de dizer há pouco e essa é a razão pela qual ainda não iniciamos esta audição. Esta audição é a primeira de 3 audições que temos a fazer nos próximos, hoje e amanhã. Hoje ainda a partir das 15h30, previsivelmente, com o Conselho de Administração da Galp e amanhã com a presença do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, precisamente sobre este mesmo tema, refinaria, dito de uma forma mais simples, a refinaria da Galp em Matosinhos. Portanto, é neste sentido que vamos iniciar esta audição. Esta audição foi requerida pelo Partido Socialista e compete ao Partido Socialista fazer a apresentação desse mesmo requerimento. A grelha e o modo de funcionamento é aquele que habitualmente está estabelecido para estas situações, ou seja, primeiro a apresentação do requerimento pela parte do partido, do grupo parlamentar requerente, neste caso o Partido Socialista, com uma intervenção de 3 minutos, segue-se uma intervenção da Sra. Presidente, uma intervenção inicial 8 a 10 minutos, portanto, dentro deste prazo e deste período de tempo, no máximo 10 minutos, e depois passaremos uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, sendo que para cada grupo parlamentar ou deputada não inscrita tem um período de 3 minutos para fazer essa apresentação e essas questões a levantar. No final, teremos uma resposta global, neste caso concreto, da Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos, num total, no máximo, de 15 minutos. Portanto, é este o tempo que temos estabelecido para esta audição. Sem mais delongas, vamos iniciar e, nesse sentido, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, que fará a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, doutora Luísa Salgueiro. Sr. Presidente, quero fazer este cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradeço a sua disponibilidade para nos dar os esclarecimentos que achar oportunos e que achar por bem, para tão importantes e relevantes para o esclarecimento deste dossiê, tão importante para o país, mas, sobretudo, tem uma importância ainda maior para a região norte e para Matosinhos. É um assunto que colheu a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazendo um requerimento, conforme já o Sr. Presidente da Comissão fez essa explicação. São 3 entidades que vamos ouvir. Iniciamos com esta entidade, com a Câmara Municipal de Matosinhos, com a Sra. Presidente, e depois iremos ouvir também o Conselho de Administração da Galp e o Sr. Ministro do Ambiente. E, portanto, Sra. Presidente, foi com muita surpresa e preocupação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no dia 21 de dezembro, teve conhecimento, através da comunicação social, da decisão da Galp de encerrar a refinaria de Lessa da Palmeira em Matosinhos. Esta é uma decisão da Galp, do foro empresarial e comercial, mas com um impacto social e económico inegável para o país e, como disse, para a região norte, para Matosinhos e muito particularmente grave para os trabalhadores afetos àquela unidade industrial, cerca de 400 trabalhadores efetivos, não esquecendo o brutal impacto indireto nas empresas e trabalhadores que prestam serviços nesta cadeia de valor, que podem ascender a mais de 1 milhar. Vivemos um momento particularmente grave, uma crise pandémica que augura tempos difíceis para todos os portugueses. Fala-se já numa crise social e económica sem precedentes. Hoje, mais do que nunca, exige-se do Parlamento, do Governo, das instituições públicas,
mas também das empresas e de cada cidadão, uma sensibilidade reforçada do ponto de vista social, económico, ambiental. Só assim teremos uma coesão forte no nosso país. Perante a escassez da informação e a desumanidade que significa esta decisão, conforme já também iniciei esta minha intervenção, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera essencial ouvir as explicações das três entidades e, sobretudo, hoje, já neste momento, ouvir as da Senhora Presidente da Câmara de Matosinhos, que, pela comunicação social, temos visto o intenso trabalho que tem feito em prol da defesa dos trabalhadores e da sua região, nomeadamente de Matosinhos, e que nós aproveitamos para saudar o trabalho que a Sra. Presidente tem feito, que temos assistido e acompanhado na comunicação social. Sra. Presidente, bem-vinda então mais uma vez à Comissão do Ambiente. Eu vou ficar-me por aqui, vou deixar as questões então para a primeira ronda e então agradeço mais uma vez a sua participação na nossa comissão e bem-vinda novamente à sua casa, que foi durante muitos anos e que fez um trabalho muito forte também, sobretudo na área da saúde, neste Parlamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, a quem naturalmente volto a cumprimentar e a desejar um bom ano e a saudar naturalmente a sua presença e a sua anuência ao convite que foi feito para estar presente nesta audição. Tenho a palavra, faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Começar por desejar a todos um bom ano. Estamos no início de mais um ano, desejar um ano bom. Sr. Presidente, peço desculpa, é possível ligar a Câmara, faz favor? Eu não tenho a Câmara ligada. Tenho a Câmara de Matosinhos ligada, não a Câmara. A minha Câmara não está ligada? Não estamos a ver. E agora? Agora está quase. Eu já tinha feito um teste e estava tudo bem. Sr. Presidente, e continuamos sem ver. Vou tentar, não sei o que é que fiz, porque os serviços tinham-me dito que estava tudo bem. Vou fazer aqui. Diz-me aqui que um apresentador bloqueou o destaque de vídeo noutra pessoa. Foi outra pessoa que bloqueou, com certeza. Eu não fiz nada. Então, não. É o que me apresenta aqui a mensagem a dizer isso. Estamos agora aqui em verificação se há aqui forças de bloqueio realmente. Pelos vistos há. E diz-me outra vez todos. Agora está. Desbloqueou. Pronto, muito obrigada. Faça o favor. Muito boa tarde, então. Desculpem, não foi por intenção minha, tinha feito o teste e estava tudo bem. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, desejar a todos um bom ano. Estamos em início de 2021, desejo um bom trabalho, tudo bom do ponto de vista pessoal e político para todas e para todos. Dizer que é com particular gosto que volto à Assembleia da República, gostaria muito de voltar presencialmente, para rever tantas e tantas de quem tem tantas saudades, mas o tempo não permite e, portanto, intervenho por esta via e faço com muito gosto, apesar de me estar a tentar adaptar, porque agora sou eu que não vejo ninguém aí, portanto, espero que me estejam a ver. Cumprimento todos e queria agradecer em particular ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por ter tido a iniciativa de apresentar este requerimento que dá à Câmara de Matosinhos, através de mim, a possibilidade de defendermos a nossa posição e darmos conta das nossas preocupações. A Câmara de Matosinhos eu própria tomei conhecimento da decisão da Galp de encerrar a refinaria no dia 20 de dezembro, portanto, na véspera da comunicação da decisão à CMVM e ao público, foi-me transmitida previamente. Eu tinha uma reunião agendada para o dia 21 com a administração da Galp. Começo por dizer que, anteriormente, em outubro, antes de suspender a atividade da refinaria,
da fábrica da parte da refinação, a administração da Galp reuniu comigo, dando-me conta da sua intenção de suspender a atividade por um período não determinado, e ficou assente que a Galp estaria a fazer um estudo no sentido da reformulação de toda aquela unidade e que, assim que tivesse alguma decisão tomada relativamente a isso, que voltaria a reunir com a Câmara de Matosinhos. Posteriormente fomos sabendo notícias, quer através dos sindicatos com quem sempre reunimos, quer a informação de que a monoboia tinha sido desativada, a monoboia usada no Porto de Leixões, e eu tomei a iniciativa de chamar a Galp para atualizarmos a informação, uma vez que nos parecia preocupante as notícias que nos iam sendo transmitidas. Estava agendada a reunião para o dia 21 e no dia 20, primeiro o Sr. Ministro do Ambiente e depois o Sr. Engenheiro Carlos Silva, não Carlos Gomes da Silva, Carlos Silva, que é o responsável pela refinaria de Matosinhos, deu-me conhecimento dessa decisão da administração. Essa decisão surpreendeu-nos, não estávamos a contar que essa fosse a opção, entendíamos sempre que iria ser feita uma reconversão daquele equipamento. Isto porque nós estamos a falar de uma decisão com grande impacto, sobretudo em Matosinhos, do ponto de vista do emprego. A Galp tem cerca de 400 trabalhadores com vínculo à empresa, mas dependem também da refinaria, ou porque prestam serviços, ou fazem empreitadas, ou porque têm negócios que se relacionam com aquela instalação, cerca de 1000 pessoas. E, para além disso, há um impacto também nas pequenas e médias empresas da envolvente, que não está quantificado, que a Câmara de Matosinhos está agora a avaliar, para termos uma rigorosa noção do que significa. Mas há algo para além disso, porque o contributo que a refinaria de Matosinhos tem para a economia da região e do país vai muito para além apenas das questões do emprego, e estamos a falar também de questões estratégicas, porque aquela refinaria abastece a indústria da região, não só em termos de petróleo, mas também de outros produtos como os aromáticos, que fornecem indústrias várias e que vamos deixar de produzir não só naquela refinaria, mas em termos nacionais, o que aumenta a nossa dependência de terceiros. São, portanto, fatores que nos preocupam, que nos levaram imediatamente a reunir, quer com o Sr. Ministro do Ambiente, quer com os trabalhadores, para percebermos de que forma é que é possível mitigar os impactos desta decisão. Começamos por prever a possibilidade de reverter a decisão e a Câmara Municipal, na sua reunião do Executivo, teve a oportunidade de chamar quer os sindicatos, quer a administração da Galp, para ouvirmos as suas posições, e foi dito numa reunião pública pelo Sr. Administrador que a decisão de encerramento está fechada e é irreversível. Naturalmente que não compete à Câmara de Matosinhos tomar os atos de gestão da empresa, mas compete à Câmara de Matosinhos acautelar toda a comunidade e o impacto que esta decisão tem. Daí que tínhamos preocupações naturais que têm a ver com o destino da instalação. Do ponto de vista urbanístico, e eu queria tentar então aqui partilhar convosco alguma informação, sobretudo para os senhores deputados que não são aqui tão próximos, para percebermos do que estamos a falar. Estão a ver a apresentação? Não, Sra. Presidente, não estamos a ver a apresentação. Continuo sempre com problemas, então. No computador aparece, na imagem não. Portanto, poderá ser aqui qualquer coisa que tenha. Pode ser ali na mesa. Assim está bem? Assim dá? E aparece aí É porque realmente aparece aqui no computador. Bom, não, eu posso prescindir da apresentação. Acho que se for muito difícil eu faço a minha intervenção. Deixe ver. Sr. Presidente, pode-me dizer o tempo que eu usei, por favor? Usou 5 minutos. Então, 5 minutos. Se for, eu posso continuar a minha intervenção sem a apresentação que tinha? Eu creio que os senhores deputados também já têm acesso a essa mesma informação. Faça favor, Sra. Presidente. Obviamente, portanto, Muito bem.
Só para quem não conhece também perceber a localização, estamos a falar de uma área, Matosinhos é um concelho que tem 62 km quadrados de área, estamos a falar da refinaria de Matosinhos de uma área com 290 hectares. Eu penso que agora não me estão a ver a mim. Estamos, agora estamos. De uma área com 290 hectares, que começamos por dizer e sublinhar que está prevista no PDM, o Plano Diretor Municipal de Matosinhos foi revisto em agosto do ano de 2019, há uma nova versão, e ali prevê apenas atividade económica e não é intenção da Câmara alterar o destino daqueles solos e, portanto, ela manter-se-á como atividade económica por entendermos que ali deve ser realizada atividade industrial. É possível ver na apresentação que distribuí, se conseguirem perceber, que o território de Matosinhos está fortemente marcado pela presença quer do Porto de Leixões, que aí podem ver a Lilás, a atividade do Porto, bem como as plataformas logísticas que lhe estão associadas. Há duas plataformas logísticas no concelho de Matosinhos, a plataforma de Gatões e a plataforma de Gonçalves. E temos previsto, nesta zona envolvente, só em Lessa da Palmeira, grandes áreas de expansão e de crescimento imobiliário, designadamente a área onde atualmente está a Tertir, que tem 27 hectares, a área da Jomar, que tem 21 hectares, e a da Exponor, com 18 hectares. Tudo isto é zona de crescimento, onde é possível construir quer habitação, quer equipamento, e, portanto, não faz para nós sentido dar outro destino a este grande parcela do território. Podem ver a grande mancha que significam estes 290 hectares no concelho de Matosinhos. Mas, quando se fala na utilização industrial, começaram a sair notícias sobre possíveis utilizações a dar legal para aquela instalação. E a nossa preocupação é de que ali possa continuar a contribuir-se para o PIB nacional, para o crescimento e desenvolvimento económico do nosso concelho e da nossa região, mas que daí não resultem atividades que tragam uma das duas consequências: ou impactos ambientais nefastos para a população ou na saúde pública. Portanto, quando se anuncia, e temos estado a ver estes dias, que a Galp adquiriu uma participação na Savannah, que tem interesses ou que tem gestão de extração e comercialização de lítio, que foi afastado o Sr. Engenheiro Carlos Gomes da Silva, que é o novo administrador. A nossa preocupação é de que a Galp possa naturalmente continuar a fazer os seus investimentos, que o Parque de Matosinhos possa continuar a ser utilizado para a transição energética com que o país está comprometido, que se utilizem os mecanismos do Fundo de Transição Justa para, tal como diz a legislação europeia, ali ser criado um ecossistema de empreendedorismo. É nisso que a Câmara Municipal de Matosinhos estará comprometida, garantindo a qualidade da saúde da nossa população, a defesa dos critérios ambientais e, naturalmente, que a Galp possa continuar a desenvolver os seus investimentos. É, sem dúvida, uma empresa central na economia portuguesa e, da parte da Câmara de Matosinhos, podem contar com a defesa intransigente dos interesses da população, com a defesa do valor estratégico que aquele equipamento tem, não só para a região, mas para o país. E disse, Sr. Presidente, penso que terminei o meu tempo e para a intervenção inicial penso que é suficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Feita esta apresentação por parte da Sra. Presidente, passamos à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Pela ordem de representatividade de cada um dos grupos, tenho a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Lima. Faça o favor. Intervenção de 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos e dizer-lhe que todo este contributo que ela aqui nos trouxe, este esclarecimento cabal sobre a posição da Câmara Municipal de Matosinhos e todo o processo em si nos deixou mais esclarecido. Dizer-lhe também que uma das questões que eu tinha para lhe colocar era perguntar quando é que a Sra. Presidente entrou no processo, se foi no dia 21 de dezembro ou se já o tinha iniciado. A Sra. Presidente acabou por, aqui nesta sua intervenção, dizer que em outubro foi chamada dizendo-lhe que ia haver uma suspensão da atividade por período não indeterminado e a seguir a Sra. Presidente é que teve a iniciativa de chamar a administração da Galp, que tinha uma reunião marcada para o dia 21,
para poder esclarecer o que é que se estava a passar depois de ouvir alguns rumores. E, portanto, Sr. Presidente, relativamente à primeira pergunta que lhe ia fazer, quando é que entrou neste processo, penso que ficamos todos clarificados pela proatividade que a Câmara de Matosinhos teve relativamente a este dossiê. Outra das questões também, porque também se vê e ouve na comunicação social a questão do PDM, a questão da especulação imobiliária, a questão do que é que o PDM prevê, a Sra. Presidente também foi muito clara relativamente a esta matéria. Disse que o PDM, o que está previsto para o PDM, o que é que pretende fazer e continuar com a mesma situação em que o PDM se encontra, aliás, aprovado bem recentemente, como a Sra. Presidente aqui falou, e diz que vai ser intransigente na defesa dos Matosinhos, dos matosinhenses e até da própria região, acrescento eu, porque essa refinaria, essa unidade tem um impacto muito grande na nossa região do Norte. Portanto, Sra. Presidente, eu penso que a Sra. Presidente foi muito clara relativamente a estas duas situações. Mas queria perguntar-lhe, também falou do lítio, e todos nós ouvimos e vimos ontem as notícias relativamente à aquisição por parte da Galp de 10% da exploração do lítio nas terras de Barroso, e eu queria lhe perguntar, Sra. Presidente, concretamente, já tem, do ponto de vista oficial, por parte da Galp ou até do Governo, alguma indicação ou alguma clarificação de que é isto que querem transformar os 290 hectares numa refinaria de lítio? Pergunto de uma forma também muito clara. E a última pergunta, Sra. Presidente, prende-se com o que a Sra. Presidente a Câmara Municipal de Matosinhos está a fazer um levantamento de todas as empresas e entidades para perceber o impacto económico e social no Conselho de Matosinhos com o encerramento da Galp. Não sei se esse estudo já está concluído ou não, mas eu gostaria de, se a Sra. Presidente o entender, se ainda não tiver este estudo pronto, se quando o tiver, o envia para a Comissão do Ambiente para podermos ter acesso, que eu penso que é muito importante essa situação. Portanto, Sra. Presidente, gostaria então que me respondesse a questão do lítio, qual a intenção da Galp, se tem conhecimento sobre isso, se nos pode facultar o estudo que está a levar a cabo e que eu elogio essa atitude por parte da Câmara Municipal de Matosinhos, e relativamente ao PDM eu penso que a Sra. Presidente foi muito clara e, portanto, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu agradeço a sua presença nesta comissão e os esclarecimentos que deu. E não sei se vou ter que me ausentar, Sr. Presidente, não sei, Sr. Presidente, desculpe, sei só mesmo, vai decorrer também na Comissão de Saúde uma audição com a RS Norte por causa da legionela também, que tem incidência no Conselho de Matosinhos, e eu penso que vou ter que me ausentar antes das respostas do Sr. Presidente, mas fica aqui o meu colega Nuno Fazenda, que irá ouvir e que me transmitirá. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Compreendo muito bem essas dinâmicas parlamentares e compreendo bem. Bom trabalho, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e um cumprimento especial para a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dra. Luísa Salgueiro, que é sempre bom revê-la nas lides parlamentares, se bem que agora do outro lado. Infelizmente não pode ser presencialmente, devido às circunstâncias em que vivemos, mas terá que ser assim, por esta via virtual. Sra. Presidente, eu fiquei um pouco surpreendido de ouvi-la na sua intervenção referir que se pensou em reverter esta decisão de encerramento da refinaria. Ora, eu sou suficientemente idoso para me recordar de que o encerramento da refinaria é uma questão que está em cima da mesa e é desejada pela população de Matosinhos e não só, há pelo menos 2 décadas, ou mais de 2 décadas, que se espera que aquela refinaria encerre, porque a refinaria tem um impacto na qualidade de vida da população, nomeadamente toda aquela população a sul da refinaria, seja em Lessa da Palmeira, seja em Matosinhos e mesmo no Porto, um impacto muito negativo nessa qualidade de vida e, portanto, é um encerramento que é desejado. E é inevitável porque se trata de uma tecnologia e uma energia do século XX que esperamos nós
para bem do ambiente, se torne rapidamente obsoleta e, portanto, mais tarde ou mais cedo, este encerramento teria que ocorrer. O que é preciso e que eu gostaria de ter ouvido referir é garantir duas coisas. Primeiro, que os trabalhadores da empresa não são aqueles que vão sofrer os custos deste encerramento. É preciso que a empresa, em cooperação com o Governo, assegure que os trabalhadores veem os seus direitos garantidos e não são aqueles que suportam o custo do encerramento. Da parte da Câmara Municipal de Matosinhos, o que eu gostaria de ouvir é algo que a Sra. Presidente referiu, mas não me deixou totalmente esclarecido, ou pelo menos tranquilo, que é qual é o destino que vai ser dado àquele terreno. Se o encerramento da refinaria era desejado por causa do impacto na qualidade de vida dos cidadãos, a primeira questão que tem que ser garantida é que essa qualidade de vida, que vai melhorar com o encerramento da refinaria, não volta a piorar com uma atividade económica que seja poluente. E, portanto, a Sra. Presidente já disse que não tinha intenções de alterar o PDM que impõe que naquele terreno se realize atividade económica. Nada contra, é importante que se mantenha o dinamismo económico do Concelho de Matosinhos em nome de toda a região, mas é preciso garantir que essa atividade é uma atividade que não vai perpetuar o impacto negativo na qualidade de vida dos cidadãos que residem a sul daquela zona. E eu reinsisto no sul, porque quem não conhece, os ventos predominantes naquela zona são norte e, portanto, quem está a sul é que sofre as principais consequências poluentes da refinaria. E por isso, termino, Sra. Presidente, com uma questão. Se pondera, se não tiver garantias que a atividade económica em causa é uma atividade não poluente, se pondera alterar e permitir outros usos, ou se irá assegurar, e era isso que eu gostaria, que assegure aos cidadãos de Matosinhos e de toda a região que a atividade económica que se vai lá realizar é uma atividade não poluente e que não perturba a qualidade de vida dos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faça ao favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Falamos com a máscara ou sem máscara, Sr. Presidente? Por regra, podemos falar sem máscara quando estamos a intervir. Portanto, tem sido essa a regra e assim se manterá, com certeza. Muito obrigado. Queria cumprimentar também a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e saudá-la e fazer algumas perguntas sobre esta situação. Nós não estamos aqui perante nenhum processo de transição energética, nem nenhuma preocupação de justiça climática, porque para haver uma transição é preciso que haja um plano público, um plano que se conheça, um plano que preveja uma transição do ponto de vista produtivo, do ponto de vista laboral, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da própria utilização das infraestruturas daqueles equipamentos, e a única coisa que se sabe, aparentemente, e penso que a Sra. Presidente também é essa a informação que tem, é uma decisão selvagem feita nas costas dos trabalhadores, sem comunicar aos trabalhadores, sem negociação com os trabalhadores, de encerramento da refinaria. Uma decisão covarde também no modo como foi feito. E a nós chocou-nos o modo de facto como este processo se desenvolveu, porque os argumentos ambientais que são invocados não colhem. Isto é, nós teremos uma desindustrialização em Matosinhos para haver transferência de uma parte da produção para sul e para, sem mudar padrões de produção e sem mudar padrões de consumo, nós passarmos a importar uma parte dos produtos que eram ali produzidos na refinaria. E, portanto, desindustrializa-se, aumenta-se a dependência externa, agrava-se uma crise social e económica, sem haver ganhos do ponto de vista da redução das emissões, a menos que alguém tenha dados, não sei se a Sra. Presidente, se a empresa lhe deu, ou se algum deputado aqui tem, alguém tenha dados que nos demonstrem qual é o impacto na redução das emissões com o encerramento de uma refinaria, porque o encerramento daquela refinaria em particular, por si só, sem mais, não significa redução de emissões. E, portanto, queria perguntar-lhe concretamente
se existe algum estudo, a senhora Presidente já indicou que há 400 trabalhadores com vínculo direto, há cerca de 1000 prestadores de serviços, trabalhadores em outsourcing ou que fazem empreitadas relacionadas com a refinaria, mais o impacto nas pequenas e médias empresas. Portanto, se há, digamos assim, alguma informação adicional desse ponto de vista e de facto esta questão dos terrenos é interessante porque parece que o Sr. Deputado Álvaro Almeida já abriu aqui uma porta para a possibilidade de um aproveitamento de outra ordem daqueles terrenos que são certamente muito atraentes na zona onde estão instalados e que poderão dar origem a outro tipo de operações, nomeadamente operações de especulação imobiliária, que a Sra. Presidente, e muito bem, já veio dizer que não apoiaria. E, portanto, gostava também de sublinhar isso e perguntar-lhe também sobre isso. Para nós, sei que foram aprovados já pelos órgãos municipais e, desse ponto de vista, é curioso porque penso que terão sido aprovados por unanimidade, quer uma nota de repúdio, um voto de repúdio pelo encerramento da refinação em Matosinhos e um voto de solidariedade para com os trabalhadores, que creio que foram aprovados também pelo PSD. E é curioso que o PSD em Matosinhos não tenha a mesma posição que o PSD aqui no Parlamento, porque em Matosinhos votaram a favor de um repúdio e leio, a indignação e repúdio pela condução desastrosa deste processo de encerramento das operações da refinaria de Matosinhos por parte da Galp e do Governo de Portugal, num momento particularmente difícil, sem qualquer tipo de justificação que fundamente verdadeira e inequivocamente essa decisão e que evite o despedimento coletivo de centenas de trabalhadores. Queira terminar, Sr. Deputado, faz favor. E termino com um outro voto que também foi aprovado por unanimidade, creio eu, na Assembleia Municipal de Matosinhos, sobre a solidariedade para com os trabalhadores. Tendo em conta estes dados, Sra. Presidente, considera mesmo que se inclui, que é possível de enquadrar o que vai acontecer naquele espaço? Muito obrigado, Sr. Deputado. No fundo, para a transição justa? Estamos a falar verdadeiramente de uma transição justa? Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira, faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados da Comissão e cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, a doutora Luísa Salgueiro, e gostaria desde já de começar por dizer que sobre esta questão que hoje estamos aqui a discutir, a posição do PCP é bastante clara, é da defesa dos postos de trabalho, é da defesa da refinaria, é da defesa da economia local e regional que vai sofrer significativamente com esta decisão e é da defesa da produção nacional e também da nossa soberania nacional, de um ponto de vista até da independência energética. Nós temos ouvido falar aqui das questões ambientais e importa aqui dizer que as questões ambientais têm sido usadas assim como uma cortina de fumo, no fundo para esconder aqui outros interesses que possam estar por trás. Nós defendemos naturalmente que devem ser feitas todas as modernizações tecnológicas e deve ser feito todo o investimento na refinaria para que se mitigue, para que se minimize ao máximo todos os impactos ambientais que possam atingir naturalmente a qualidade de vida da população de Matosinhos. E esse investimento tem que ser feito e tem que ser assegurado. Agora, o que também importa aqui dizer é que nós não vamos perder a dependência que temos no ano 2021. Há um caminho que tem que ser percorrido de um ponto de vista destas questões que têm sido faladas da transição energética, que não é compatível sequer com esta decisão que está objetivamente em cima da mesa. E no que se refere aos fundos para a transição justa, nós gostaríamos aqui também de dizer, como já afirmamos até, o que isto significa na prática é, no fundo, os trabalhadores têm hoje o desemprego e amanhã logo se vê. É disto que estamos na prática a falar. E ainda ontem, lembramos aqui, a Comissária Europeia confirmou em resposta a uma pergunta colocada pelo PCP, que estes dinheiros de que estamos aqui a falar serão sim atribuídos às grandes empresas e depois acabarão, no fundo, por financiar despedimentos, como nós estamos também aqui a assistir. E no que se refere a matérias ambientais e de poluição, gostaria ainda de colocar aqui também uma outra questão, que é uma coisa são, efetivamente, as emissões
de CO2, as emissões dos gases de efeito de estufa, que aliás não conhecem fronteiras e que, como tal, do que estamos aqui a falar é deslocalizar esta emissão na prática e também aumentar a nossa dependência, até sabendo nós que a Repsol tem um pipeline na fronteira, na zona da Galiza, e que é a partir daí depois também que um conjunto de abastecimentos vão ser garantidos na zona norte, com os consequentes impactos ambientais que daí também advêm. Por isso, de um ponto de vista de impactos ambientais, a solução não é de todo por aqui. Além do que, há uma outra questão também que tem a ver com a nossa dependência externa, porque se em algum momento a refinaria de Sines tiver que parar por qualquer motivo, nomeadamente por manutenção, não temos uma refinaria para fazer o abastecimento do nosso país. É esta situação que está em cima da mesa, a que se junta à gravíssima situação de 1.500 trabalhadores que poderão ser atingidos pela situação de desemprego e das suas famílias, bem como os comerciantes locais, bem como os micro, pequenos e médios empresários da zona de Matosinhos e de outras zonas envolventes também no Distrito do Porto e mesmo na região norte, que sofrerão significativamente com esta decisão. E o que nós gostaríamos de perguntar, mesmo para terminar, Sr. Presidente, é efetivamente de que forma é que a Câmara Municipal de Matosinhos se vai posicionar na defesa destes postos de trabalho e também na defesa desta produção regional e desta produção nacional. Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não está nenhum deputado do Grupo Parlamentar do CDS online para que possamos passar a palavra. Aproveito para saudar e cumprimentar todos os deputados que nos estão a acompanhar via web e, sendo assim, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Bibiana Cunha, faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes, assim como agradecer à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos estar aqui connosco e aproveitar também para lhe retribuir os votos de um bom ano que nos deixou, aproveitando para acrescentar que é obviamente sempre um prazer revê-la. A Sra. Presidente da Câmara conhecerá a posição do PAN, aliás, em sede da Assembleia Municipal de Matosinhos já a defendemos e levamos inclusivamente uma recomendação sobre o assunto, que de resto foi aprovada e acompanhada também pelo Partido Socialista. O assunto que nos traz aqui hoje é de facto de veras preocupante, não só para Matosinhos ou para o Distrito do Porto, mas para a região norte. Estamos a falar de uma unidade de refinaria que tem acumulado ao longo de muitos anos passivos ambientais ao nível da contaminação dos solos e ao mesmo tempo que uma decisão destas traz perdas significativas de postos de trabalho diretos e indiretos, como bem a senhora Presidente referiu, deixando-nos aqui os dados de 1.400 trabalhadores, sendo 400 deles trabalhadores diretos e ainda referindo que se encontra a Câmara Municipal a fazer um estudo sobre outros impactos e outras ligações que aqui vão ficar prejudicadas com esta decisão. Na perspectiva do PAN, uma decisão destas não se toma de um momento para o outro, de um dia para o outro, não se faz uma decisão destas a ninguém, seja na perspectiva dos trabalhadores e das respectivas famílias, seja também na perspectiva da autarquia, porque pelo que nos aqui já disse hoje, também foi apanhada de surpresa neste processo. E depois parece haver aqui da parte do Governo uma clara tentativa de desresponsabilizar a Galp neste processo, quer no que diz respeito aos trabalhadores, quer também no que diz respeito aos passivos ambientais, e não podemos concordar que seja o Fundo de Transição Justa a assumir as responsabilidades da Galp. Aliás, citaria a Sra. Presidente da Câmara que no dia 21 de dezembro terá dito o seguinte: temos tolerado o funcionamento da refinaria durante 50 anos, o que trouxe vantagens
vantagens do ponto de vista do nosso desenvolvimento económico, mas também trouxe grandes custos do ponto de vista ambiental. Agora exigimos saber os planos de forma a garantir que não haverá outros impactos negativos ou externalidades negativas decorrentes de atividades da Galp. E, portanto, o que gostaríamos de lhe perguntar, Sra. Presidente da Câmara, é o seguinte: qual é efetivamente a estratégia da Câmara Municipal de Matosinhos em relação a este assunto, nomeadamente se tem um calendário definido e se já obteve algum feedback pela parte do Governo em relação a este assunto, até onde é que a Câmara Municipal de Matosinhos está disponível para ir neste processo, e se exigirá as devidas responsabilidades da Galp neste mesmo processo e, por fim, se concordará com a reconversão da atividade, neste caso para uma refinaria de lítio, e a estarmos a falar dessa reconversão, se também concordará a acontecer com a reconversão dos trabalhadores desta refinaria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que também não há nenhum deputado do Grupo Parlamentar do PEV em linha, assim como a Sra. Deputada não inscrita também não está. Terminada sendo assim a intervenção dos grupos parlamentares, passo a palavra à Sra. Presidente da Câmara para fazer a intervenção final e responder, como muito bem entenderá, às questões que foram colocadas num período máximo de 15 minutos. Faça o favor, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão-me a ver e ouvir? Estamos a ouvir. A ver, não no momento. Tenho outra vez a mensagem aqui que foi bloqueada. Isto é mesmo força de bloqueio, assim. Já é a segunda vez, não é? Já estamos a ver, faz favor. Muito bem. Faz favor, Sr. Presidente. Vou tentar ser sintética, sem deixar de responder a nenhuma das questões que tomei nota. E muito rapidamente, dizendo que entrei no processo, a Câmara entrou no processo por iniciativa da Galp, quando foi da suspensão da atividade da refinaria, em outubro, que nos veio dar conta disso. Depois foi a Câmara que chamou a Galp, porque percebeu que havia muitas notícias que davam conta de que essa suspensão poderia ter um caráter definitivo. E, portanto, depois, só no dia 20 de outubro, quando a decisão já estava tomada, é que fomos tomamos conhecimento de forma surpreendente pela decisão de encerramento. Imediatamente me dirigi ao Governo no sentido de pedir os esclarecimentos todos sobre futuros planos, de que informação dispõe o Governo e quais as decisões que possam estar em cima da mesa de conhecimento do Governo. Aguardo, portanto, essa resposta. Não tenho nenhuma posição oficial da Galp nem do Governo relativamente a isso. Devo dizer que a Galp afirmou, numa reunião que tive até com o Sr. Ministro do Ambiente e com o Sr. Engenheiro Carlos Gomes da Silva, que a Galp não pretende instalar uma refinaria de lítio na refinaria de Matosinhos. A informação que tenho é no sentido negativo relativamente a essa possibilidade. Estamos a fazer vários tipos de trabalho de estudo. Um estudo em termos económicos, como já referi, sobre os impactos totais e transversais que esta decisão traz, mas também de aconselhamento com um conjunto de especialistas na área da energia, que, como compreendem, uma Câmara Municipal não dispõe de um conhecimento tão aprofundado e, portanto, estamos com a Universidade do Porto a munir-nos de informação rigorosa, técnica, especializada, científica, para nos assessorar na tomada de decisões. Não tenho nenhum estudo concluído. Assim que tiver, remeto à Assembleia da República, à Comissão, tal como foi solicitado pela Sra. Deputada Joana Lima. Quanto ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, eu também sou, Sr. Deputado, suficientemente antiga, como foi a expressão que usou, para conhecer a reivindicação antiga da população de Matosinhos para que a refinaria encerrasse. Aliás, enquanto vereadora, já participei em tempos, numa época em que essa decisão esteve em cima da mesa, e depois, com o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira, foram feitas novas tomadas de decisões que geraram avultuados investimentos na refinaria, de modernização do equipamento para manter a refinaria em funcionamento. E eu não digo... O Sr. Deputado deve ter estado, ou eu me expliquei muito mal, ou o Sr. Deputado teve distraído quando disse que eu não estava preocupada com o impacto a sul
Sul. Eu estou preocupada com o impacto da Sul e em todos os pontos cardeais do impacto que tem em termos ambientais. Por isso é que eu disse, note bem, e vou repetir, que a Câmara de Matosinhos não aceitará nenhuma solução que implique impactos negativos na saúde e na qualidade ambiental e que não suportaremos as externalidades negativas das opções que venham a estar em cima da mesa. Isso não significa que nós vejamos aquele local como um local propício para a especulação imobiliária, que parece que é o que o Sr. Deputado Álvaro Almeida quis trazer para a discussão. É claro que construir naquela zona em frente ao mar poderia ser muito apetecível. Por isso é que eu mostrei aqui a quantidade, os hectares disponíveis para construção na envolvente, em Lessa da Palmeira. E a nossa prioridade é que aquela localização seja para a atividade económica, é isso que está no PDM, e nós não vamos mudar o PDM para servir interesses da Galp. Nós queremos que a atividade económica no concelho e na região e no país ganhe com aquilo que aconteça naquele equipamento. E queremos que a refinaria seja adaptada, seja modernizada e que se cumpram duas condições: garantir os direitos dos trabalhadores, fazer com que os trabalhadores que permitiram o crescimento da Galp e a distribuição de dividendos pelos seus acionistas não venham a ser agora penalizados e as vítimas desta decisão, e garantir que a comunidade de Matosinhos e envolvente, Vila do Conde, Maia, Porto, ganhem com esta decisão. E não estamos a falar de termos incompatíveis. Da informação que nós temos, é possível transformar aquele equipamento num parque de energias, energia, mar, petroquímica reversa, de um conjunto de soluções que a Galp poderá explorar, mantendo o seu negócio e não prejudicando a envolvente. A senhora deputada Bebiana disse bem, referiu bem as declarações que eu preferi. A Câmara de Matosinhos, o município, tolerou 50 anos a presença de uma refinaria e não continuará a suportar impactos negativos na vida da população. E aquilo que conhecemos dos fundos de transição, e eu também não sei de que forma é que se garante esta transição, porque não conheço planos, tal como disse o Sr. Deputado José Soeiro, nós não conhecemos nenhum plano de transição. Percebemos que a crise apressou esta decisão e queremos que para todos o encerramento da refinaria pode não ser ter um efeito tão negativo, se nós considerarmos que os trabalhadores podem ver os seus interesses e direitos acautelados, que se pode aproveitar esta medida para garantir melhor qualidade de vida, sustentabilidade ambiental e uma transição justa. Queremos que é possível encarar isto como uma oportunidade de valorização do território e da região. Mas esse apetite para a especulação não contará com o contributo da Câmara de Matosinhos. E, portanto, quando o Sr. Deputado pergunta se eu pondero, se tiver garantias que não se trata de atividades poluentes, que possam ali ser dados outros usos, claro que sim. Claro que a Câmara de Matosinhos permitirá outros usos e até acarinhará outros usos, desde que tenha essas condições, e nós não alteremos o PDM. O Sr. Deputado José Soeiro fez aqui declarações com as quais eu concordo, relativamente à falta de garantias por parte da empresa. Reitero tudo aquilo que disse quanto à atitude e postura do PSD na Câmara de Matosinhos, que é muito diversa daquela que o Sr. Deputado Álvaro Almeida aqui transmitiu. O PSD tem estado ao lado dos trabalhadores e mantém a posição de repúdio à atitude que a Galp, não há tanto à decisão, mas à forma como a Galp liderou todo este processo. E respondendo, se existe algum estudo, alguma informação adicional, nós só temos a informação que está disponível publicamente e exigimos-la quer à Galp, quer ao Governo, e até o momento não tivemos nenhuma outra. Se ponderamos mudar o uso dos terrenos, não ponderamos, entendemos que deve ser dada continuidade à atividade económica, embora de acordo com os novos compromissos ambientais que o país assumiu. Se considera que é possível enquadrar isto no Fundo para a Transição Justa, bom, não é a Câmara de Matosinhos que tem que tomar essa decisão, mas para nós há algo que é decisivo. Qualquer nova utilização implica descontaminação de solos. Nós não podemos permitir que aquela área possa ter outro tipo de utilização sem que previamente seja
realizada uma total descontaminação da área e daí poderão ser alocados fundos da transição justa. Senhora Deputada Diana Ferreira, acompanho-a, como sabe, no princípio da defesa dos trabalhadores, tem sido essa a nossa grande preocupação. Temos reiteradamente e sucessivamente reunido com os sindicatos, os dois sindicatos e com a Comissão de Trabalhadores, com a qual estamos solidários, e daí que, permitam-me, não respondi ao Sr. Deputado Álvaro Almeida quando disse reversão. Ouviu bem, nós defendemos que devia haver uma reflexão por parte da Galp no sentido de manter partes da refinaria em atividade, designadamente o que diz respeito aos óleos e aos aromáticos, até porque se trata de produtos que não têm concorrência, não existe essa produção na região e, portanto, nós vamos ficar mais dependentes, sobretudo, do norte de Espanha, e isso para nós é desaconselhável, portanto, entendíamos que devia ser revista essa decisão. Quanto aos fundos de transição justa, eu penso que já referi, e quando pergunta de que forma é que a Câmara se vai posicionar quanto aos postos de trabalho, nós temos estado em reunião com, a Câmara tem acompanhado as reuniões que existem entre o Ministério do Trabalho e o Serviço de Recursos Humanos da Galp, no sentido de acautelar um plano B de resposta aos direitos dos trabalhadores, mas entendemos que a Galp pode, nas suas próprias instalações, noutras instalações, quer no novo destino que der àquele equipamento, acolher os trabalhadores que não percam o vínculo à empresa, e essa é a nossa prioridade. Senhora Deputada Bebiana Cunha, que também conhece o Conselho de Matosinhos e que eu também gosto sempre de rever, pergunta-me qual é a estratégia da Câmara. Eu penso que está aqui dita: garantir que aquele espaço continue a funcionar como atividade económica, que contribua para que Portugal atinja as metas em termos de sustentabilidade ambiental, que garanta a qualidade de vida, os parâmetros ambientais e a saúde pública da nossa população, não só de Matosinhos, mas envolvente. Não temos nenhum calendário definido para isso, exceto o nosso, que é de, durante este trimestre, reunir toda a informação, seja do ponto de vista dos impactos económicos, seja do ponto de vista de impactos ambientais de novas soluções. Temos até ao fim deste trimestre toda a informação recolhida para estarmos munidos de tudo o que é necessário para melhor tomarmos as nossas decisões. Não temos ainda nenhum feedback do Governo relativamente às ao futuro destino daquela instalação. Até onde vamos, Sra. Deputada? Eu direi que nós vamos até ao fim do mundo quando se trata de defender os interesses da nossa comunidade. Na nossa comunidade, englobando quer os trabalhadores, quer toda a população, e os interesses não só de Matosinhos, eu diria que estamos para além de Matosinhos. Isto é algo que diz respeito à região e até ao país. E, portanto, quando estamos convictos das nossas posições, nós vamos até onde for preciso. Se concordo com a reconversão da atividade reconversão para uma refinaria de lítio. Nós não temos informação sobre os impactos de uma refinaria de lítio. O que disse, e repito, é que se tiver impactos negativos demonstrados, nós não vamos acompanhar essa solução e não a licenciaremos. E penso que, Sr. Presidente, não consegui monitorizar o tempo que gastei, mas que respondi a todas as questões que me foram colocadas. Estou disponível caso entendam algum esclarecimento que eu tenha deixado de dar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está perfeitamente dentro do tempo que estava estabelecido. Aliás, não atingiu o tempo máximo que estaria disponível, o que também lhe agradeço, naturalmente. Dizer, por fim, que foi um gosto tê-la aqui neste debate connosco enquanto Comissão, e agradecer-lhe mais uma vez a anuência ao presente convite e dizer-lhe, por fim, que quaisquer informações ou documentação que considere pertinente fazer envio para a Comissão, estaremos receptivos a que assim aconteça, porque naturalmente mais informação poderá munir melhor os seus deputados para avaliarem em cada um grupo parlamentar as suas decisões e as suas deliberações. Por isso, dou por terminada esta sessão, agradecendo mais uma vez à Sra. Presidente, agradecendo a todos os presentes, àqueles que estiveram aqui fisicamente e que nos acompanharam via web, e dizer que, de seguida, vamos iniciar pelas 15h30 a audição com o Conselho de Administração da Galp. Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito boa tarde. Permita-me só que eu cumprimento todos, alguns dos colegas que eu vi que estavam nos gabinetes também, pessoas com quem tive o gosto de trabalhar durante muitos anos,
e dizer que é sempre bom participar nos trabalhos da Assembleia da República, estarei sempre disponível e continuo sempre a acompanhá-los e desejo a todos continuação de um bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.